Antártica é um dos lugares mais áridos e solitários do planeta. Mas isso não significa que muita coisa não esteja acontecendo lá, já que os cientistas estão em toda parte conduzindo pesquisas. Nós trazemos para você as 15 coisas mais aterrorizantes encontradas na Antártica. Número 1. Um buraco maciço do tamanho do estado do Maine. Os buracos não são nada demais. Muitos são cavados todos os dias. No entanto, os cientistas da NASA ficaram atônitos com o tamanho do buraco descoberto na Antártica. O buraco maciço cresceu para ser do tamanho do Maine e cobriu 31 mil milhas quadradas em seus maiores, ou 19,8 milhões de acres. Um buraco semelhante, embora menor, foi descoberto cerca de um ano antes de levar os cientistas a investigar mais a fundo. Polínia é um fenômeno definido como um trecho de água livre do gelo aberto, cercado por gelo marinho. Em meados dos anos 70, uma polínia formou-se no mar de Weddell, que era muitas vezes maior do que a atual polínia na Antártica. Esta polínia foi formada pelo afloramento físico de águas quentes e salgadas até a superfície. Isto eventualmente derreteu o gelo marinho e proporcionou um constante reabastecimento de água quente para a superfície do oceano. Esta água quente afunda e é substituída por água morna profunda enquanto esfria e o ciclo continua. A polínia existirá enquanto a água continuar a subir. Os cientistas não sabem por que, após décadas de gelo, a água subjacente do oceano começou a subir, formando a polínia. Até agora, não há informações suficientes para determinar por que a polínia se formou 2 anos seguidos depois de estar ausente por décadas. Este buraco de perfuração no gelo será estudado mais a fundo pelos submergíveis robóticos, porque é extremamente difícil para os humanos alcançarem. Isto, combinado com imagens de satélite, permitirá que os cientistas entendam melhor o que está acontecendo. Número 2. OVNI avistado na Antártica. Google Earth é um recurso intrigante que permite uma visão tridimensional mais rápida e em tempo real de qualquer número de locais. Entretanto, em casos raros, ele tem produzido resultados chocantes e misteriosos que são frequentemente difíceis de acreditar. Um desses incidentes provocou indignação na internet depois que um homem dos Estados Unidos alegou ter avistado um objeto voador não identificado, ou OVNI, na Antártica, enquanto o buscava no Google Earth. A imagem foi compartilhada por um usuário do Reddit chamado Lessoy, que alegou ter descoberto um objeto raro flutuando no ar sobre a Antártica. O usuário, observador, postou uma imagem de um objeto cilíndrico branco sobre um fundo marrom. O objeto de aparência rochosa não identificado foi descoberto em 74.0322 sul e 22.4506 oeste, ao longo da borda do continente mais ao sul do continente desabitado e coberto de gelo. Lessoy colocou a foto no Reddit e pediu aos usuários que o ajudassem a identificar o objeto no meio do ar. Ele legendou a foto: "É um OVNI ou uma rocha?", com a imagem da Antártica no Google Earth. A foto apareceu em meio a uma enxurrada de avistamentos de OVNIs não confirmados ao redor do mundo. Número 3. Poeira mais velha do que o Sol encontrado na Antártica. Pode ser difícil imaginar um objeto na Terra sendo mais velho do que o Sol, a peça central do nosso sistema solar. Entretanto, tudo o que é preciso para encontrar tal objeto é uma viagem à Antártica, onde cientistas encontraram poeira de estrelas mais velha que o próprio Sol. Este grão antigo tem apenas 1 para 25 mil de 1 polegada de comprimento e tem a forma de um croissant, de acordo com pesquisadores. Usando vários tipos de microscópios, os pesquisadores examinaram a poeira de estrelas e descobriram que ela era composta de grafite, um tipo de carbono e silicato, um sal composto de silício e oxigênio. Quando os cientistas compararam esta composição com modelos, concluíram que ela era muito provavelmente causada por um tipo de explosão estelar conhecida como uma supernova. A pequena mancha de poeira estava escondida dentro de um meteorito antártico, que foi catapultado para nossa vizinha celestial por uma antiga explosão estelar que precede a formação do nosso sistema solar. Essas explosões ocorrem quando uma estrela comum troca energia com uma anã branca, uma estrela que consumiu a maior parte do seu combustível nuclear. A anã branca consome a outra estrela, ganhando material novo o suficiente para se reacender em explosões poderosas que lançam material no espaço. Foi assim que a amostra da poeira estelar LAP-149 se formou e viajou através do espaço interestelar até as proximidades do nosso sistema solar. Este pedaço de poeira estelar veio de uma longa distância porque contém altos níveis de uma forma muito específica ou isótopo de carbono. Tais níveis altos não foram observados em nenhum objeto amostrado do nosso sistema solar. Explosões estelares lançam ingredientes no espaço interestelar, onde eles eventualmente se tornam sementes do planeta.
Descobertas raras como este grão poderiam fornecer insights sobre como nosso sistema solar se formou. Número 4. Aranhas gigantes. Você acha que uma fuga para a Antártica significaria que você não estaria vendo aranhas? É claro que não. Estas criaturas assustadoras estão em todos os lugares, incluindo os lugares mais frios do planeta. A Antártica e o Oceano Sul têm estas enormes aranhas marinhas com 8 patas horripilantes e um probóscide. Para tornar as coisas mais assustadoras, estas aranhas crescem mais nestas regiões do que em qualquer outro lugar do mundo. Estas aranhas são, na verdade, picnogonídeas, um tipo de artrópode marinho primitivo que cresce a tamanhos enormes em um fenômeno conhecido como gigantismo polar. Mas os cientistas não têm ideia do porquê. As aranhas marinhas antárticas podem alcançar uma perna de quase 25 centímetros. O gigantismo polar afeta mais do que apenas as aranhas marinhas. Copépodes, equinodermes e alguns moluscos também têm sido observados para crescerem até tamanhos maiores nos polos. Níveis altos de oxigênio, combinados com metabolismos lentos causados por temperaturas frias, podem ter resultado no desenvolvimento de aranhas marinhas com corpos superdimensionados. Metabolismos mais lentos usam menos oxigênio, e as aranhas marinhas recebem o seu oxigênio por difusão. De acordo com pesquisadores, organismos de corpo grande requerem uma abundância de oxigênio para que um sistema como esse funcione. Para investigar mais, a equipe perfurou profundamente o gelo do mar Antártico. Os mergulhadores da Scuba nadaram até o fundo do mar após quebrar o gelo e alcançar água abaixo dele, onde as temperaturas variaram de menos 1,5 a menos 1,8 graus Celsius. As aranhas marinhas coletadas durante o mergulho foram testadas em uma variedade de temperaturas e condições de conteúdo de oxigênio dissolvido. Até agora, os pesquisadores descobriram que aranhas marinhas maiores são negativamente afetadas por baixos níveis de oxigênio, emprestando credibilidade às suas hipóteses. Número 5. Gelo cantante encontrado na Antártica. O que você faz quando a vontade de cantar algumas músicas se apodera de você? A maioria das pessoas vai pegar os seus fones de ouvido e balançar para algo aí com seus telefones. No entanto, a Antártica ofereceu o seu próprio entretenimento especial na forma de gelo cantante. Sim, você ouviu bem, gelo cantante. Enquanto a música da prateleira de gelo não é audível aos ouvidos humanos, os pesquisadores foram capazes de escutar usando sensores sísmicos. Quando eles ouviram as gravações feitas na plataforma de gelo durante 2 anos, eles descobriram que o gelo estava quase sempre cantando a uma frequência de 5 Hz, ou 5 ciclos por segundo. Esse zumbido é gerado pelo sopro de ventos regionais e locais. Eles também descobriram que as características do seu canto mudaram em resposta a eventos que afetaram a superfície de neve e gelo, tais como tempestades que mudaram as posições das dunas de neve ou derretimento excessivo. Curiosamente, os cientistas descobriram a vibração por acaso. Eles instalaram 34 sensores sísmicos na plataforma de gelo Ross para monitorar outros aspectos do comportamento da plataforma de gelo. Mas quando revisaram os dados, descobriram que a camada mais superficial de neve estava vibrando quase que constantemente devido aos ventos ativos que chicoteavam sobre a sua superfície irregular, causando um zumbido sísmico. É como se você estivesse constantemente soprando uma flauta na plataforma de gelo. O tom do zumbido também muda sutilmente, dependendo de certas condições, como quando tempestades fortes mudam a forma das dunas de neve e quando um evento de aquecimento causa o derretimento. Número 6. Ave monstruosa com 21 pés de envergadura de asas encontrada na Antártica. As aves podem crescer a tamanhos enormes, mas poucas chegarão ao tamanho desta encontrada na região fria da Antártica. Entretanto, não espere ver essas majestosas aves deslizando pelo céu, pois os seus fósseis que foram descobertos. Não muito depois que os dinossauros morreram, uma nova raça de gigantes surgiu. Pássaros monstruosos com envergaduras de até 21 pés ou 6,4 metros de comprimento, aproximadamente o comprimento de um caminhão de mudanças. Um novo estudo dos fósseis antárticos revela que estas enormes aves escureceram os céus sobre o continente já há 50 milhões de anos. Espécies muito grandes destas aves, conhecidas como pelagornitoides, surgiram menos de 15 milhões de anos depois que um asteroide dizimou os dinossauros não avienses. O estudo se concentrou em um osso de um pé de ave descoberto nos anos 80 na ilha Seymour, perto da Península Antártica. Peter Clowes, um estudante de pós-graduação em paleontologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, descobriu os ossos coletados pelo Museu de Paleontologia da Universidade da Califórnia. Ao ler as anotações que vieram com o osso, ele percebeu que os ossos eram de uma rocha mais antiga do que tinha sido reconhecido anteriormente. Ao invés de 40 milhões de anos de idade, como declarado no rótulo, o osso tinha 50 milhões de anos de idade e era significativamente maior do que outros ossos pelagornitoides descobertos naquela época. Os pelagornitoides eram um antigo grupo de aves. O fóssil mais antigo data de 62 milhões de anos atrás. As aves recém-descobertas pareciam albatrozes dos tempos modernos.
com enormes envergaduras de asas que as teriam permitido voar por dias ou mesmo semanas em mar aberto. Os albatrozes modernos, por outro lado, têm envergaduras de asas de até 3,5 metros. A envergadura das asas deles, de 50 milhões de anos atrás, teria sido quase o dobro disso, então. Número 7. Peixe com anticongelamento. Carros com motores de combustão interna lutam para trabalhar quando está muito frio, e foi por isso que o anticongelante foi inventado. No entanto, isso foi precedido por este incrível peixe descoberto na Antártica, que tem o seu próprio anticongelante no corpo. Um pequeno peixe verde e vermelho brilhante foi descoberto por pesquisadores de museus mergulhando nas águas geladas ao redor da Groenlândia. Esse brilho, conhecido como biofluorescência, é incomum para peixes do Ártico, onde há longos períodos de escuridão. O pequeno peixe que eles descobriram ainda é o único peixe polar conhecido por biofluorescência. E da mesma forma que o anticongelante em seu carro evita que a água do radiador congele em temperaturas frias, alguns animais desenvolveram máquinas incríveis para evitar que eles congelem, como as proteínas anticongelantes, que impedem a formação de cristais de gelo. Os peixes, ao contrário de alguns répteis e insetos, não conseguem sobreviver mesmo ao congelamento parcial de seus fluidos corporais. Então eles dependem de proteínas anticongelantes, produzidas principalmente no fígado, para evitar a formação de grandes grãos de gelo dentro de suas células e fluidos corporais. Essa descoberta enfatiza o significado das proteínas anticongelantes em temperaturas sub-zero. Ela também levanta preocupações sobre como estes animais altamente especializados irão se sair em ambientes de aquecimento. Os mares árticos não suportam uma gama diversificada de espécies de peixes, e esta pesquisa sugere que à medida que a temperatura dos oceanos aumenta, especialistas em gelo como este caracol do mar podem enfrentar maior competição de espécies mais temperadas que anteriormente não conseguiam sobreviver nestas latitudes mais altas do norte. Número 8. Antiga floresta tropical descoberta na Antártica. As cores brancas estéreis da Antártica podem não inspirar os visitantes a pensar em espaços verdes. No entanto, os cientistas descobriram evidências de que a região fria outrora continha flores tropicais exuberantes. Uma floresta tropical temperada próspera existia na Antártica Ocidental há cerca de 90 milhões de anos. De acordo com as raízes fósseis, pólen e esporos recentemente descobertos lá, de acordo com um novo estudo. Naquela época, o mundo era um lugar diferente. Os dinossauros perambulavam pela Terra durante o período Cretáceo, há 145 a 65 milhões de anos. E o nível do mar era de 170 metros mais alto do que é hoje. Nos trópicos, as temperaturas da superfície do mar atingiram 95 graus Fahrenheit ou 35 graus Celsius. Este clima escaldante permitiu o crescimento de uma floresta tropical na Antártica, semelhante àquelas encontradas hoje na Nova Zelândia. Os restos da floresta tropical foram descobertos sob o gelo em um núcleo de sedimentos coletados pelo fundo marinho próximo ao glaciar Pine Island, na Antártica Ocidental, por uma equipe de pesquisadores internacionais. A equipe sabia que eles tinham algo em comum assim que viram o núcleo. A camada que se formou aproximadamente 90 milhões de anos atrás era de uma cor diferente. A equipe retornou ao laboratório e escaneou o núcleo com um scanner CT. A imagem digital resultou em uma densa rede de raízes que se estendia por toda a camada de solo. A sujeira também revelou pólen da era Cretácea, esporos e restos de plantas floríferas. Outro cientista foi capaz de reconstruir a vegetação e o clima da Antártica Ocidental, com 90 milhões de anos de idade, analisando pólen e esporos. Os inúmeros restos vegetais indicam que a costa da Antártica Ocidental já foi uma floresta temperada densa e pantanosa, semelhante à floresta encontrada hoje na Nova Zelândia. O núcleo sedimentar revelou que a Antártica Ocidental tinha um clima ameno durante o período médio Cretáceo, com uma temperatura média anual do ar de cerca de 54 graus Fahrenheit ou 12 graus Celsius, semelhante à de Seattle. As temperaturas do verão teriam em média 66 graus Fahrenheit ou 19 graus Celsius. As temperaturas da água nos rios e pântanos poderiam ter atingido 20 graus Celsius. Número 9. Rios de cabeça para baixo na Antártica. Rios de cabeça para baixo podem soar como uma impossibilidade absurda, exceto que você esteja na Antártica. As plataformas de gelo do mundo correm o maior risco de mudança climática. As prateleiras de gelo, como chamam, ajudam a conter a maré de derretimento de geleiras, espalhando-se para fora do oceano com varandas de congelamento espessas. A Antártica tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados de prateleiras de gelo, através dos quais 80% do gelo derretido do continente passa. Entretanto, um novo estudo sugere que essas barragens de gelo têm uma falha fatal diante do aquecimento dos oceanos da Terra. Pesquisadores usaram imagens de satélite para olhar as margens de cisalhamento da Antártica, áreas frágeis perto das bordas das plataformas de gelo, onde enormes rachaduras tendem a se espalhar, e descobriram um padrão.
Algumas rachaduras apareceram nos mesmos lugares anos após ano, muitas vezes se estendendo através das pontas de suas prateleiras de gelo e esculpindo enormes pedaços no mar. Estas rachaduras eram frequentemente acompanhadas por longos canais e grandes buracos no gelo, implicando que uma força natural sob as prateleiras faz com que as mesmas regiões se afivelem e se partam ano após ano. Correntes massivas de água morna e flutuante parecem estar esculpindo rios de cabeça para baixo nas prateleiras de gelo. A circulação da água quente está atacando as partes inferiores dessas plataformas de gelo em seus pontos vulneráveis. Número 10. Gás risonho que derrubou pesquisadores. Dar uma boa gargalhada de vez em quando é bom para o corpo. Entretanto, quando os cientistas que estudavam a Antártica riram, eles sabiam que algo estava errado. Os culpados? Fezes do rei pinguim. Os pesquisadores da Universidade Dinamarquesa de Copenhague estavam investigando o impacto do recuo das geleiras e da atividade dos pinguins sobre as emissões de gases de efeito estufa. Eles fizeram isso indo em uma viagem de pesquisa para a Geórgia do Sul, uma ilha do Oceano Atlântico Sul que tem a maior colônia de pinguins reis do mundo, que continha cerca de 150 mil pares de pinguins reprodutores. As fezes dos pinguins, conhecidas como guano, demonstraram emitir grandes quantidades de óxido nitroso ou N2O. Este é um poderoso gás de efeito estufa com um efeito de aquecimento que é de aproximadamente 300 vezes maior que o do dióxido de carbono. Quando os pinguins consomem peixes e krill, que absorveram grandes quantidades de nitrogênio via fitoplâncton, o N2O é produzido. O nitrogênio é liberado do guano e convertido em N2O pelo solo em que ele aterrissa. Apesar de ser um gás de efeito estufa, o N2O tem seus usos positivos. Ele é usado como sedativo por dentistas e é usado de forma recreativa por algumas pessoas devido aos seus efeitos psicoativos. Estes incluem causar ataque de riso e fazer o usuário se sentir eufórico e relaxado. Após várias horas de bisbilhotice em guano, a pessoa se torna completamente meia alegre, de acordo com Bo Elberlin, o principal pesquisador. Você começa a se sentir doente e sofre de uma dor de cabeça. Ele acrescentou que as emissões de NO2 na colônia são cerca de 100 vezes maiores do que um campo recentemente fertilizado. Número 11. Icebergs verdes na Antártica. Quando você pensa em um iceberg, você pode imaginar um grande bloco flutuante de gelo branco que se soltou de uma geleira ou prateleira de gelo. Ao invés disso, eles podem ser de uma variedade de cores como branco, azul e até verde. Icebergs são grandes blocos de gelo que se separam e se aglutinam de uma geleira ou plataforma de gelo e flutuam livremente no oceano e nas correntes de vento. Icebergs são realmente compostos de dois tipos de gelo. A diferença na cor desses três tipos de icebergs pode ser vista na superfície à medida que os icebergs giram na água. Mas o que torna esses icebergs na Antártica verdes? Bom, se pensou, a cor verde do gelo marinho era causada pela matéria orgânica dissolvida colorida, que também é responsável pela cor verde e amarela das águas costeiras. Como a matéria orgânica dissolvida é amarela, adicioná-la ao gelo azul resultaria em um iceberg verde. Entretanto, quando os especialistas mediram a matéria orgânica dissolvida nos icebergs verdes, eles descobriram que o gelo verde tinha a mesma quantidade que o gelo azul, e como resultado, deve haver outro fator que faz com que o gelo se torne verde. Pesquisadores, então, coletaram amostras de gelo marinho e glacial da plataforma de gelo Emery, na Antártica Oriental. Eles, então, examinaram o conteúdo de partículas de ferro dissolvido e descobriram que o gelo marinho no fundo do núcleo tinha uma concentração de ferro quase 500 vezes maior do que o gelo glacial acima. Como os óxidos de ferro têm uma cor amarela, foi proposto que a combinação de óxidos de ferro e gelo azul causa a coloração verde do gelo marinho. Entretanto, de onde vem o ferro? Bem, os minerais de ferro são abundantes na geologia do leito rochoso da Antártica. À medida que as geleiras se movem através da Terra, elas esfregam o leito rochoso em um pó fino, conhecido como farinha glacial, que a geleira transporta e deposita no mar. A farinha glacial pode ficar suspensa abaixo da plataforma de gelo por um longo tempo, pois é gradualmente incorporada ao gelo marinho à medida que se forma. Número 12. Dinossauros na Antártica. Era uma vez a vasta massa terrestre do sul, estava coberta de florestas e os dinossauros vagueavam livremente. Mas como poderia a vida selvagem tão gelada já ter sido quente o suficiente para suportar as criaturas maciças da Terra? Para entender, nós temos que voltar no tempo geológico. A Antártica estava livre de gelo durante o período Cretáceo, como mencionado anteriormente. Isso há muito tempo pode parecer distante, mas nós sabemos disso porque era a última era dos dinossauros antes que um asteroide atingisse a Terra e acabasse com a existência. Havia florestas em ambos os polos durante esse período de tempo. Os cientistas foram capazes de se juntar em um quadro do clima usando fósseis de árvores e répteis de sangue frio. Répteis de sangue frio requerem o calor do Sol para sobreviver.
Agora nós os vemos se baseando no Sol durante o dia para se aquecer. Deve ter sido quente o suficiente nos pontos onde o Sol desaparece durante os meses de inverno para que eles sobrevivessem à escuridão. Cientistas descobriram os primeiros fósseis dos dinossauros nas montanhas transantárticas centrais da Antártida. Os ossos de Cryolophosaurus ellioti, uma espécie desconhecida para a ciência, foram descobertos perto do glaciar Beardmore, no Monte Kirkpatrick. Um pterossauro, um réptil voador, um tritilodonte, um réptil semelhante a um mamífero, e outro dinossauro, Glacialisaurus hameri, foram descobertos ao lado desta espécime. Todos eles foram encontrados como sendo exclusivos da Antártica, indicando que nesta época barreiras estavam impedindo que as populações trocassem genes através do Pangeia. Escavações adicionais no Monte Kirkpatrick revelaram mais ossos de Cryolophosaurus no local original, assim como os ossos de outro Glacialisaurus, ou possivelmente uma nova espécie de dinossauro em um novo local. Número 13. A pirâmide mais antiga do mundo encontrada na Antártica. O Egito é famoso por suas enormes pirâmides, que servem como os locais de descanso final dos seus monarcas do passado. No entanto, a honra da pirâmide mais antiga pode ir para a Antártica graças a uma nova descoberta. Antigos teóricos alienígenas acreditam que pirâmides secretas estão escondidas em todo o mundo e acreditam que algumas podem estar na Antártica. Eles apontam para uma estrutura no continente gelado, perto da cordilheira de Shackleton. Quando vista do espaço, a pirâmide tem 4 lados íngremes. Na verdade, essa descoberta chocante foi apresentada na série do canal History, o Alienígenas do Passado, que investiga várias teorias extraterrestres. O episódio do programa explorou a possibilidade de tais pirâmides terem sido deixadas para trás por visitantes alienígenas antigos ou por civilizações humanas. De acordo com o autor teórico David Childress, a pirâmide de Shackleton poderia ser a mais antiga do seu tipo no planeta. Ele disse: se esta enorme pirâmide na Antártida é uma estrutura artificial, ela provavelmente seria a pirâmide mais antiga do planeta. E poderia até mesmo ser a pirâmide mestre que todas as outras pirâmides do planeta Terra foram projetadas para se parecerem. Ele afirmou que a pirâmide antártica é apenas um nó em uma rede global de pirâmides geradoras de energia estrategicamente posicionadas ao redor do planeta. Outro defensor da teoria da pirâmide diz que as estruturas triangulares servem como uma espécie de geradores de energia, construídos com o propósito de transmitir sem fio grandes quantidades de energia. Número 14. Os cientistas encontram vida enterrada a menos de 900 metros do gelo, na Antártica. A descoberta acidental de organismos marinhos em uma rocha no fundo do mar, sob uma plataforma de gelo antártica de 900 metros de altura ou 3.000 pés de altura, levou os cientistas a reconsiderar os limites da vida na Terra. Pesquisadores descobriram a rocha que dá vida enquanto perfuravam um furo através da plataforma de gelo Furtner Roan, no sudeste do mar de Weddell, para obter um núcleo de sedimentos do fundo do mar. Enquanto a rocha frustrava suas tentativas de recuperar o núcleo, gravações de uma câmera de vídeo enviaram para baixo do buraco e captaram as primeiras imagens de organismos colados sob uma rocha na plataforma de gelo. Enquanto pesquisas da vida marinha antártica descobriram alguns pequenos organismos móveis como peixes, minhocas, medusas e krill sob as profundezas de uma plataforma de gelo, eles nunca descobriram filtradores alimentadores estacionários que sobrevivem através da ingestão de alimentos que caem sobre eles. Muitos cientistas suspeitavam que a sua ausência se devia à total escuridão, à falta de alimento e à temperatura de menos 2 graus Celsius, sendo muito hostil. A rocha é o lar de pelo menos 2 tipos de esponjas, uma das quais tem haste longa e se abre para uma cabeça, de acordo com fotos e imagens do vídeo. Outros organismos possivelmente são minhocas tubulares ou cracas perseguidas, que parecem estar crescendo também na rocha. A comunidade isolada de rochas está a 500 metros abaixo da plataforma de gelo e a 160 milhas ou 260 quilômetros de água aberta. Por causa das fortes correntes da área, pensa-se que o alimento que eles comem, possivelmente plâncton morto, viaja entre 370 a 930 milhas antes de alcançá-los. Número 15. O navio perdido de Shackleton. Os cientistas descobriram e gravaram um dos maiores naufrágios não descobertos da história, 107 anos depois do seu naufrágio. O Endurance, o navio perdido do explorador antártico Sir Ernest Shackleton, foi descoberto no fundo do mar de Weddell. O navio foi esmagado pelo gelo marinho e afundou em 1915, forçando Shackleton e seus homens a fazer uma fuga surpreendente a pé e em pequenos barcos. A resistência parece estar em excelentes condições nas filmagens dos vídeos dos restos. Mesmo depois de estar sentado a 3 quilômetros ou 10.000 pés de água por mais de um século, ele ainda permanece o mesmo do dia em que foi afundado. As madeiras ainda estão muito intactas e o nome Endurance é claramente visível na popa. Os submarinos tinham penteado uma área de busca pré-definida por mais de 2 semanas, investigando vários alvos interessantes antes de finalmente descobrirem o local do naufrágio no 100º aniversário do funeral de Shackleton.
Os dias seguintes à descoberta foram passados fotografando meticulosamente os escombros e os campos de destroços ao redor. O naufrágio em si é um monumento designado sob o Tratado Antártico e não deve ser perturbado de forma alguma. Como resultado, nenhum artefato físico foi trazido à superfície. Vamos saber agora o que você acha dessas descobertas na seção de comentários.